Um príncipe persa parcuseiro invade uma fortaleza sagrada e descobre uma adaga que é capaz de fazê-lo voltar no tempo. Se ficou curioso, então se inscreve e vem comigo nesse resumo. O filme começa falando sobre o antigo Império Persa que tomava desde parte da China até um pedaço do Egito. Um menino órfão nas ruas de Nassan rouba e é pego pelos guardas. Porém seu irmão vem lhe salvar e os dois fogem, já começando o filme com o Leparcou brabíssimo. Eles quase conseguem fugir, mas são pegos pelos guardas que vão lhe cortar a mão quando o rei chega e eles param. O rei então leva Dastan e seu irmão como filhos por ter ficado comovido pelo ato de coragem dos dois. Muda para a cena de 15 anos depois. Eles chegam na cidade de Alamut, que é a mesma que ficava a fortaleza da Ordem dos Assassinos que realmente existiu na região. Esses assassinos aparecem no filme lá na frente. Foi daí que surgiu a ideia de Assassin's Creed e também a Liga dos Assassinos da DC Comics. Os soldados estão nesse momento decidindo se devem tomar a cidade à força ou não, pois o rei não gostaria disso. Vemos então o Dastan em uma roda brigando quando lhe chamam para pedir conselhos de guerra. O espião tinha descoberto um tráfico de armas para Alamut, armas de boa qualidade, e mesmo o rei tendo dito para não atacar a cidade, eles resolvem atacar pela manhã. Em Alamut, a princesa Tamina se prepara para o ataque. Dastan decide atacar sozinho pelo lado com seu bando, desobedecendo a ordem do seu irmão Garcif que comandava o exército. Eles entram e tentam seguir sem fazer barulho, mas o alarme é tocado. O príncipe vai solando os soldados até chegar no mecanismo que abre a porta. Seus homens saem e usam uma tocha para avisar ao exército que o caminho estava livre. Enquanto o exército vem, Dastan percebe que a guarda de Alamut já estava a caminho e usa as próprias defesas da cidade com eles. Ele consegue derrubar um enorme balde de óleo no caminho e jogar uma tocha para impedir o avanço dos homens. A princesa entrega um objeto a um de seus homens para que ele o leve em segurança dali, sem nos mostrar o que era. O exército da Pérsia tinha entrado em Alamut e o príncipe vai abrindo passagem com suas adagas quando um homem a cavalo lhe ataca. Porém ele consegue lhe derrubar saltando na parede e em seguida em cima do cavalo. Ele deixa o objeto cair no chão enquanto lutam e o príncipe percebe. Depois que finaliza o homem, ele pega o objeto e descobre ser uma adaga com cabo de cristal. Eles então conseguem invadir o templo e encontram a princesa orando e a interrogam sobre as armas. Porém propõem que ela se case com o futuro rei da Pérsia, Garcif, para formarem uma aliança de paz, o que ela se nega. Nesse momento ela vê Dastan entrar com a adaga na cintura e muda de ideia, aceitando o pedido. O rei então vem à cidade após a tomada, porém os critica pelo que fizeram. Diz ele que os aliados não verão isso com bons olhos. O príncipe Tui se encontra com o Dastan e lhe diz que irá casar com a princesa para garantir a lealdade do povo da cidade. Porém, se o rei não aprovar, ele pede que a mate com as próprias mãos, ou ela será um problema para o reino. Naquele mesmo dia, Dastan traz o manto real da cidade de Alamut de presente a seu pai e pede a bênção para o casamento e Tuz com a princesa. Porém, o rei acaba decidindo que ela será a esposa dele no lugar. Momentos depois, o rei começa a esfumaçar, puta vida! Revelando que o manto estava envenenado com alguma substância e seu irmão Garcif o acusa logo em seguida, fazendo parecer que ele que tinha tramando tudo aquilo. O rei nem desconfia e os guardas atacam Dastan, que foge com a ajuda da princesa. Eles fogem pela janela caindo dentro de uma fonte. Ele solta a corda dos cavalos que começam a correr e a confusão lhe dá brecha para fugir da cidade. À noite, quando os dois estão conversando, a princesa diz que acredita que não foi ele que tentou matar o rei e depois tenta lhe beijar para tentar tirar a adaga da sua cintura. Ela pega outra adaga e o ataca. Ele deixa a adaga de cristal cair e quando pega para se defender da princesa, ela é ativada e ele vê o tempo voltar com a luta indo para trás. Ele então volta ao momento do beijo e fica sem entender nada. A princesa lhe ataca e lhe fere dessa vez. Então ele usa a adaga de propósito dessa vez para a surpresa da princesa, que percebe que ele usou a areia toda do reservatório. Ele então percebe como tudo funciona e que seu irmão Tuz não atacou a cidade por causa de armas contrabandeadas e sim por causa dessa adaga. No dia seguinte ele resolve ir ao enterro do pai disfarçado para tentar falar com o tio e tenta recarregar a adaga com areia, no qual a princesa ri e lhe diz que só funciona com a areia certa. No caminho a princesa reclama da sede desta rir dela. Ela fica lhe espetando com palavras e ele lhe devolvendo as patadas, até que ela desmaia. Mas quando ele vai ver o que houve, ela lhe nocauteia e pega a adaga. Ele é acordado pelos mercadores de escravos. Eles estavam decidindo se o matariam ou o levariam escravo, porém ele os faz mudar de ideia ao falar da princesa e consegue um acordo. No esconderijo do mercador, Dastan vê uma corrida de avestruz estranha, a diversão do povo. Ele achava que o local era mais perigoso e caótico. O homem então lhe conta que inventou a história para manter as pessoas ali seguras, pois assim ninguém iria querer se aproximar de um lugar tão perigoso. Enquanto eles estão rindo e assistindo a corrida de avestruz, o Sheik Amar, também conhecido como Dr. Octopus,
acha ele parecido com o príncipe que matou o rei e ele tenta fugir, mas é parado pelo guerreiro M'Baka, atirador de facas. Ele conta que havia uma recompensa por ele. Eles o pegam e ainda levam a adaga. A princesa, que estava servindo bebidas à plateia, vê isso e solta os avestruzes para criar confusão. Depois abre um compartimento de mercadorias e faz os homens criar mais confusão ao tentar saquear a carga. O príncipe se solta e pega a adaga na mão de um deles. Eles fogem juntos e conseguem fechar um portão antes do Dr. Okitopus chegar. Eles chegam ao lugar do velório e se disfarçam para se aproximar. Ele consegue ir saltando pelo teto das casas e cair dentro do carro funerário, onde deixa uma mensagem no bolso do tio. Eles então se encontram no mercado, escondidos. Eles vão a um lugar privado e Dastan lhe conta tudo, sobre não ter sido culpa dele, sobre Tus ter tramado tudo para tomar o poder. E além disso ele conta que não há armas algumas na cidade, e quando ele vai mostrar a adaga ao tio descobre que a princesa tinha roubado. Ele fica sem saber como se explicar ao tio e então percebe que as mãos dele estavam queimadas. Eles continuam conversando enquanto o tio lhe diz que estão queimadas porque ele teve que tirar a manta de cima do rei. Porém ele logo é atacado por arqueiros e foge, percebendo que seu tio também havia lhe traído. Ele foge já dando de cara com os guardas enquanto foge pelas ruas do mercado e acaba dando de cara com seu irmão Garcif. A perseguição continua em cima das casas e ele acaba encurralando pelo irmão em um canto da cidade. Eles lutam e Dastan acaba derrubando o irmão e apenas foge depois disso. Muda para a cena da Liga dos Assassinos, onde vocês sabem o que acontece. Assassinos eram treinados para invadir castelos e matar reis sem que os guardas percebessem o que tinha ocorrido. E voltando a dizer, realmente existiu esse lugar na história. O tio tinha ido lá para encomendar a morte de Dastan. Ele se encontra com a princesa no deserto e ele conta que na verdade quem matou o rei não foi o príncipe Tus, mas o irmão do rei, Nizam. Enquanto isso ele rouba a adaga de volta com sua mão de cola. Nessa conversa Dastan acha que o tio estava buscando algo a mais do que a adaga apenas, e a princesa lhe revela sobre a ampulheta dos deuses, sobre como os deuses tentaram destruir a humanidade em uma tempestade de areia, porém recuaram quando uma pequena menina quis trocar sua vida pela da humanidade. Os deuses então aprisionaram toda a areia na ampulheta e deram a ela a adaga. A princesa, ela também explica que a adaga só pode ser usada por um minuto. Dastan então tem a ideia de enfiar a adaga na ampulheta, que funcionaria, mas é algo proibido pelos deuses. Ele então percebe que no dia que Nizam salvou seu pai do leão quando eram crianças é o dia que ele quer voltar ao tempo para não salvar o rei dessa vez e se tornar ele o rei. A princesa também explica que se Dastan cravasse a adaga na ampulheta, isso poderia fazer as areias serem completamente soltas e trazer novamente a ira dos deuses com o fim do mundo. Ela explica que o santuário é o único lugar onde a adaga pode estar em segurança para impedir o fim do mundo. Dastan então muda de ideia e resolve ajudar ela. No caminho eles param para beber água e são surpreendidos pelo mercador. Olá, Peter. Naquela noite eles acampam nas areias do deserto, e o assassino enviado ataca usando cobras. O guerreiro se prepara para as matar e Dastan consegue convencê-lo que são muitas cobras e que ele não conseguiria sozinho. No momento em que ele consegue pegar a adaga, uma das cobras dá o bote em seu rosto, e ele consegue ativar a adaga. O tempo volta até a parte que ele pega a adaga e agora ele consegue matar todas quase como se tivesse seguindo uma coreografia. Eles seguem caminho. No dia seguinte Dastan explica ao Sheik Amar que aquelas cobras eram controladas pelo assassino da Liga, por isso agiam daquele jeito. Dastan tenta convencê-lo a os ajudar a chegar ao templo. Ele hesita e a princesa o faz mudar de ideia, lhe prometendo o ouro do templo. Eles chegam ao santuário, que fica em uma pequena vila, porém todos estão mortos e aparentemente foram pelos homens de Nizam. A princesa pretende então devolver a adaga ao local de onde ela foi retirada quando os deuses a criaram e dar sua vida como prometida como criança, pois até agora ela tinha sido poupada. Dessa forma a adaga retornaria aos deuses e estaria segura. O exército persa chega e Garcif pega Dastan, já dentro da caverna do santuário. Dastan lhe conta sobre o plano de seu tio Nizam, porém ele apenas se vira lhe apontando a espada. Dastan consegue convencer seu irmão falando sobre o porquê o rei os escolheu. Ele queria que a união dos irmãos mantivesse o reino persa seguro. Com tanta traição dentro da política, essa seria uma forma de manter laços de confiança, já que eles dois não desejavam o trono. Nesse momento Garcif ouve barulho de ataque no lado de fora e sai para ver. Ele recebe dados vindos de algum lugar no peito e cai. Os assassinos surgem matando geral. Tamina pega a adaga e segue em direção ao local que devia colocá-la. Dastan também vai com ela, mas quando ela vai encaixar no local, um assassino lhe ataca com um chicote de metal e ela cai nocauteada. Dastan então começa a luta com eles, mais desviando dos golpes do que lutando. Uma cobra surge perto de Tamina e leva a adaga engolindo. Durante a luta Dastan sai da caverna e quando cai no chão perto de seu irmão, o assassino salta em sua direção, porém seu irmão ferido usa uma lança para parar sua queda, lhe matando. Ele se desculpa enquanto dá uma falecida de leve. Nos vemos então a cena
onde o assassino abre a cobra e retira a adaga para entregar a Nizam. Dastan sabe que agora eles têm que ir para Lamut para proteger a ampulheta e o Mercados aceita ir com eles agora que recebeu seu enorme pagamento em ouro. A adaga está guardada no templo superior e o guerreiro Mbaka diz que dá conta de vencer o guarda, pois ele não precisa se aproximar para lutar, se garante a distância. Eles conseguem se aproximar dos guardas disfarçados e abrir caminho para o guerreiro Mbaka. Ele entra no templo e não demora para facas serem atiradas em sua direção, mas ele usa os pilares para tomar cobertura. Após um tempo entre atira e se esconde, ele resolve sair de trás do pilar, porém atira sua faca ao mesmo tempo que corre dos tiros e acerta o assassino no peito, mas quando olha para seu próprio peito vê que também tinha sido atingido. Ele consegue pegar a adaga mesmo ferido e os guardas chegam. É então que ele quase caindo atira a adaga pela porta fazendo cair na praça com sua mira de sniper do carai. Nizam percebe que foi roubado e manda os guardas procurarem Dastan. Ele planeja explicar a situação a seu irmão Tuz usando a adaga como demonstração. Ele consegue chegar perto de seu irmão e ameaça lhe cortar a garganta, fazendo os guardas se afastarem para ele falar. Ele explica tudo, sobre as areias do templo, sobre o plano de Nizam. Seu irmão Tuz é claro não acredita nele, porém ele mostra a adaga e diz como usar e então enfia ela na própria barriga fazendo seu irmão querer acreditar. Nizam então chega dizendo que Dastan escolheu o caminho dos covardes. É aí que Tuz usa a adaga e retorna ao momento antes de Dastan se matar e então percebe tudo. Nizam surge, e percebendo que está tudo ok, o assassino mata Tuz e segura Dastan embaixo de seu machado. Nizam sai com a adaga e a princesa surge tirando a atenção do assassino e dando tempo de Dastan matar. A entrada para a ampulheta fica na cidade, em um enorme poço, mas a princesa por fazer parte do templo conhece outros caminhos. Há um caminho das pedras que a princesa precisa usar e Dastan a segue, porém devido às obras acima algumas pedras caem, fazendo assim as armadilhas se ativarem e transformando o chão em areia fofa que começa a escorrer. Dastan consegue sair ileso e consegue ver a ampulheta, quando é atacado pelo assassino. Ele o vence e a princesa chega já lhe dando uma beijoca. Eles chegam à ampulheta um pouco antes de Nizam e o atacam. Nizam é fraco, porém traiçoeiro, e o apunhala. Ele derruba Dastan no fosso e Tamina em seguida. Dastan segura ela, mas ela pede que ele impeça Nizam e se... Dastan sobe, mas não consegue impedir o tio, mas ele segura a adaga ao mesmo tempo, enquanto as areias do tempo vazam. Por fim a adaga acaba se soltando e Dastan surge no momento pós a tomada de Alamut e antes da morte do rei. Dastan então percebe e segue em direção à praça onde seu tio e irmão passam a cavalo. Nizam percebe o que está acontecendo e Dastan começa um discurso aos soldados e expõe toda a traição do tio. Ninguém acredita de início, porém seu tio fica em uma posição complicada e agora Dastan sabe quais palavras usar para convencer seu irmão Tuz. Tuz decide interrogar o espião usado por seu tio, e quando sai Dastan é atacado por Nizam e por alguns soldados fiéis a ele. No fim Dastan derruba seu tio em um local isolado e o segue. Quando ele dá aquele discurso jogando tudo em sua cara e sai, seu tio se levanta com uma adaga para o matar, mas Tuz é mais rápido. Tuz então se desculpa com a princesa e propõe uma aliança entre os reinos, com o casamento dela e Dastan. Ele devolve a adaga à princesa, mas ela não se lembra de nada do que ocorreu.